Continuando a matéria de hoje, vamos conversar um pouquinho sobre a questão ainda das etapas do processo de ausência. Nós, antes do intervalo, paramos na primeira etapa, quando falamos sobre os deveres do curador provisório de representar os interesses do suposto ausente, como também de promover a arrecadação dos bens do suposto ausente. Parece que temos uma pergunta aqui no chat. Pois não, Jennifer? Professor, desculpa atrapalhar. Falando pergunta com áudio, né? Pode falar. Professor, desculpa atrapalhar. Mas é que eu lembrei que o senhor comentou do curador dativo e do ordinário, correto? Sim. O ordinário ele é ligado a parentes, cônjuges, companheiros, mas e o dativo? O senhor disse que ele pode ser um desconhecido. Como ele é escolhido? Pelo juiz, é uma pessoa de confiança do juiz. Pura e entendi. Obrigada. Nada. Pura e simplesmente. Então, toda vez que vocês ouvirem essa expressão curador dativo ou tutor dativo, essa é mais rara de ocorrer, vocês estão diante de uma pessoa que vai exercer esse munus público por ordem judicial e por confiança do juiz. O juiz, então, está confiando nesta pessoa. Tá? Pro, e em que casos, mesmo eu tendo cônjuges, companheiros, filhos, irmãos, pais, o juiz dá essa curatela, que fala? Curatela, pode ser. A curadoria, no caso, sim, para o dativo. Que circunstância leva a isso? Normalmente, quando o juiz percebe que há alguma desavença familiar, tá? Quando há um conflito que ele entende que precisa ter uma pessoa presumivelmente mais isenta, mais imparcial para tratar da questão. Mas não existe uma regra absoluta disso, tá, Jennifer? Só que óbvio que ele vai fundamentar nos autos, como ele tem que fundamentar qualquer decisão judicial que tem importância, e essa obviamente tem toda a importância do mundo, por que ele está escolhendo um curador dativo e não uma pessoa que poderia normalmente exercer essa curadoria ordinária. Normalmente o fator é o fator de conflito de interesses. Tudo bem? Tudo bem, professor. Muito obrigado. Desculpa ter cortado o senhor. É isso, estamos aqui para isso. Bem, então vamos aqui prosseguindo. Eu mencionei para vocês que o curador provisório, então, ele deve representar os interesses do suposto ausente, buscando a localização dele de toda maneira. E deve também promover a arrecadação dos bens do suposto ausente. Depois dessa fase de nomeação do curador provisório, há a publicação de editais de convocação do suposto ausente e que também se prende a qualquer interessado. Esses editais não são apenas editais do suposto ausente, são editais para que qualquer pessoa interessada, tomando conhecimento do processo de ausência, procure ingressar neste processo de ausência. Percebam vocês que é uma situação bastante curiosa, porque estamos diante daquilo que a gente já sabe muito bem, que dificilmente alguém responderá aos termos do edital. O edital nada mais é do que um meio de comunicação de que existe um processo com relação a uma determinada situação, no nosso caso a situação aqui é um processo de ausência, e que então qualquer pessoa que souber do paradeiro daquela pessoa que está ali sendo processada como supostamente ausente, poderá indicar esse paradeiro. Ou até mesmo suposto ausente, se tomar conhecimento desse edital de convocação, poderá dizer, olha, eu existo, estou aqui, não morri e está tudo bem comigo. E, então, os editais de convocação, eles são, na verdade, uma espécie de cientificação fictícia, porque não é uma ciência pessoal que se dá a alguém. Bom, o que vai acontecer na prática? Claro que não serão expedidos apenas os editais de convocação. Eu terei que buscar o suposto ausente no último local
do qual se sabe do seu paradeiro, que está narrado, mencionado na petição inicial. Certamente a resposta para isso será negativa, mas eu tenho que promover a tentativa de citação dele. Tenho que buscar informações com os órgãos públicos que tenham dados do suposto ausente. Então, por exemplo, o juiz poderá oficiar a Justiça Eleitoral para buscar o domicílio declinado pelo suposto ausente na Justiça Eleitoral. Se é descoberto que o suposto ausente teve algum tipo de reclamação trabalhista, ou algum processo civil, ou algum processo penal, ou alguma passagem pela polícia, é possível se identificar o endereço desse suposto ausente que estão ali enumerados, quaisquer dos endereços. Na Junta do Comércio, na JUSCESP, se o suposto ausente era sócio de alguma empresa, é possível se localizar o endereço ali declinado. Se ele era sócio de uma sociedade civil, ou filiado a alguma associação, é possível se buscar algumas situações de identificação do endereço, né? Então, tudo isso é bastante importante. E por que é tão importante? Porque a função do curador provisório é justamente observar esse tipo de situação. Se todos os endereços que se conseguem localizar o suposto ausente são utilizados na tentativa de localização dele. E aí se mandam as citações para que ele, eventualmente, sendo localizado, responda ao processo. É difícil? É muito difícil. Mas é possível? Em tese é possível. E pode existir, sim, uma situação em que o suposto ausente seja localizado em alguns dos endereços que há nessas passagens anteriores dele. Outro lugar, o Instituto, aqui em São Paulo, né? O IRGD, o Instituto Ricardo Gumblant Daunt, que é o instituto que trabalha com cédula de identidade. Tá aí um outro exemplo. Receita Federal, outro exemplo, porque eu tenho um domicílio declarado no imposto de renda, por exemplo, né? Então, é possível, sim, se procurar o suposto ausente de várias maneiras. Claro, muitas vezes, na maioria das vezes, ele não é encontrado. Esse edital de convocação ao qual me referi, portanto, é uma última ratio para o suposto ausente, claro. E esse edital terá prazo de 1 ano. Então, percebam aí que nós já temos uma situação. Eu tenho um edital de convocação com prazo de 1 ano, né? E eu tenho um curador provisório nomeado, em princípio, para 1 ano. O que vai acontecer? Normalmente, o curador provisório terá renovada a nomeação se não houver nenhum problema, nenhum incidente de percurso, né? O curador provisório pode ser afastado se ele administrar mal os bens do suposto ausente no que diz respeito à arrecadação, se ele não estiver cumprindo com seu papel de defender os interesses do suposto ausente. Ele pode ser substituído, pode ser removido da curadoria e outra pessoa pode ser nomeada. Então, se o curador ele é nomeado, em princípio, para 1 ano, ele pode ser retirado antes disso, por decisão judicial fundamentada. Mas acabou 1 ano, ainda não acabou o processo de ausência, eu tenho que renovar a curadoria por mais 1 ano, ou então nomear outra pessoa no lugar. Percebam vocês que, como os editais de convocação com prazo de 1 ano, eles são posteriores à nomeação do curador provisório, não é incomum que ocorra pelo menos um 2º ano de curadoria provisória. Se o suposto ausente, perdoe-me, deixou um procurador para administrar os seus bens, aí a situação é pior ainda. Os editais de convocação terão prazo de 3 anos. 3 anos, isso mesmo.
Então, percebam vocês que aí o processo, só na primeira fase, já engorda. Um processo que demoraria em torno de 1 ano e meio, já passa a demorar 3 anos e meio na primeira etapa. Então, veja como é muito mais amplo do que o processo de justificativa por desaparecimento do artigo 88 da Lei de Direitos Públicos. Pois bem, aí nós temos as hipóteses. A mais rara, o suposto ausente aparecer no meio dessas tentativas de citação, de tentativas de localização dele, em meio ao edital de convocação. Aí ele está dentro daquele prazo de edital de convocação e aparece. Ele aparecendo, nós temos a volta dos mortos-vivos, primeira parte. Ele acaba se emitindo na posse de todos os bens. Obrigado. Ele acaba se emitindo na posse de todos os bens. Então, ele recupera tudo aquilo que é dele, na verdade. E nunca deixou de ser dele porque não houve uma transferência de titularidade para os herdeiros. Vamos supor, no entanto, que o suposto ausente não apareça, que é a hipótese mais comum. O suposto ausente não aparecendo, a herança passará a ser tratada como se fosse herança vacante. O que é uma herança vacante? Herança vacante é herança vaga, é herança sem titularidade. Então, herança vacante é herança vaga, herança sem titularidade. Está aqui escrevendo? Ora, se a pessoa é titular de uma herança sem titularidade, ela ou é porque ela não foi localizada, neste caso de ausência. Eu não tenho ainda a declaração judicial da ausência, percebam. Mas a partir do instante em que a pessoa não aparece, apesar de todas as tentativas de citação, apesar dos editais de convocação, eu tenho essa questão da herança sem titularidade. Pois bem, o suposto ausente não apareceu. A herança é tratada como vacante, sem prejuízo dos herdeiros aqui. Sem prejuízo dos herdeiros, por quê? Porque eu tenho herdeiros virtuais, né? Eu tenho herdeiros virtuais que podem, então, participar da sucessão quando for aberta a sucessão provisória, que é a segunda etapa do processo de ausência. Então, o suposto ausente não sendo localizado, o juiz determinará, uma vez esgotadas todas as tentativas de localização desse suposto ausente, e com base na existência de bens arrecadados que seriam do suposto ausente, a abertura da fase final dessa primeira etapa, que é a abertura de prazo para que as partes apresentem alegações finais. Ora, quem são as partes? Quem propôs a inicial do processo de ausência, né? O curador provisório, porque ele age representando os interesses do suposto ausente, e pelo menos os dois. Claro que eu posso ter terceiros interessados que ingressem nessa primeira etapa, mas isso não é necessário. E o parecer do Ministério Público, porque se trata de processo de ausência. Com o parecer do Ministério Público, haverá a sentença de ausência. Aí chegamos finalmente ao final da primeira etapa do processo de ausência. Claro, se o suposto ausente não foi localizado e foram tomadas todas as medidas possíveis pelo juízo, o juiz declarará o suposto ausente ausente, ou seja, julgará procedente o processo de ausência. E ao julgar procedente o processo de ausência, ele fixará a morte civil do ausente. Agora não temos mais o suposto ausente, temos definitivamente uma pessoa ausente. E ao termos esta pessoa ausente, nós temos então uma situação bastante interessante. Qual é a situação? A situação de que aquela pessoa, embora não tenha tido o seu corpo localizado, será tratada como morta. Será tratada como morta. E o juiz então fixará a data da morte civil dela, conforme eu já respondi para a Jennifer na primeira parte da aula de hoje. A data da morte civil dela. Isso significa que a sentença de ausência terá natureza retroativa. Ela retroagirá
a uma data que o juiz entenderá, com base naquilo que veio aos autos, que seria a data da morte. Essa data da morte que equivale à data do último paradeiro da pessoa, pelo visto. Então, vamos supor que na petição inicial, o autor da petição inicial fale que o último paradeiro da pessoa foi 10 de março de 2018. Mas venha uma outra informação nos autos, onde consta que esta pessoa se declarou eleitora em uma determinada zona eleitoral em 5 de junho de 2019. E depois não se houve êxito em localizar mais a pessoa. O juiz ele poderá, respeitados os prazos que eu falei aqui para vocês, considerar esta pessoa morta para fins de abertura de sucessão provisória, fixando como data da morte a data do último ato que veio aos autos que teria sido praticado pela pessoa, que seria essa data que eu mencionei para vocês, quando ela declarou um domicílio eleitoral. Ah, Senise, mas tem muita fraude na justiça eleitoral, pode ser um caso de fraude? Bom, aí eu precisaria provar a fraude, né, para afastar essa data. Então, como vocês podem perceber, eu tenho uma situação bastante carregada aqui. A sentença de ausência declarará os bens arrecadados pelo curador provisório como bens de titularidade do ausente. E é justamente por isso que se abrirá a possibilidade da abertura da sucessão provisória em favor dos herdeiros ainda provisórios do suposto ausente. E qual data que se levará em conta para se entender quais seriam os herdeiros provisórios? A data que o juiz fixar como data da morte civil. O trânsito em julgado da sentença de ausência viabiliza algumas situações. A primeira situação, como vocês já puderam perceber, é a posterior abertura da sucessão provisória. E, além disso, viabiliza a possibilidade de abertura de testamento, se o ausente deixou o testamento. Autoriza também a possibilidade de entrega dos bens arrecadados pelo curador provisório aos herdeiros virtuais. Eles ainda não se transformam em sucessores automaticamente. Esses herdeiros virtuais, eles poderão ser compelidos pelo juiz, na decisão, a oferecerem caução como garantia de que, caso o ausente apareça na segunda etapa ou na terceira etapa, essa caução serviria de pagamento ou com uma compensação pela utilização dos bens aos herdeiros virtuais. Caução aqui é comum, então eu peço que os calouros não estranhem. Caução, o que é? Caução é um depósito, tá? Depósito normalmente de dinheiro. Não há nenhum impedimento legal para que seja depósito de bens móveis, ok? Bom, além disso, o trânsito em julgado da sentença de ausência possibilita a arrecadação judicial de outros bens que eventualmente não tenham sido localizados pelo curador provisório. Por quê? Por uma razão muito simples. O curador provisório ele cumpriu o papel dele, mas muitas vezes se toma conhecimento da existência de outros bens em um segundo momento. E é necessário, então, que isso seja averiguado. Pronto, terminamos a primeira etapa da sucessão por ausência. E eu pergunto para vocês se há alguma questão com relação a esta primeira etapa. Tudo tranquilo, prof. Tranquilo, né? A Débora está aqui lembrando que tem uma série na Netflix chamada Arqueiro, que aconteceu isso. Ele apareceu depois de um tempão e retomou os bens. Eu já ouvi falar dessa série, Débora, já ouvi falar dessa série.
A Jennifer, pelo visto, já assistiu também. Tá falando que essa série é ótima. Tá bem. Eu vou ver se dou uma olhadinha. Já ouvi falar dela, mas eu nunca assisti realmente. Né? Mais alguma pergunta, pessoal, sobre essa primeira etapa da sucessão? Então, vamos continuando. Vamos para a segunda etapa. Bom, a segunda etapa, vejam só, eu falei para vocês que o tempo médio de um processo de ausência na primeira etapa é de pelo menos 1 ano e meio a 3 anos e meio, né? Pelo menos. Tudo vai depender do edital de convocação ser de 1 ano ou de 3 anos, né? E, na verdade, acaba sendo mais do que isso, porque o juiz pede uma série de ofícios para tentativa de localização do suposto ausente. Mas vamos trabalhar com 1 ano e meio a 3 anos e meio para vocês terem essa ideia. Bom, aí nós temos o início da segunda etapa. A segunda etapa ela é denominada de sucessão provisória. Sucessão provisória por quê? Porque eu vou ter a transferência dos bens deixados pelo ausente, ele já teve, então, a decretação de ausência dada pelo juiz, que fixou a data da morte civil dele. E com base naquela data da morte civil dele, eu tenho condições de, pela aplicação do droit de saisine, identificar quem seriam os herdeiros vivos ou já concebidos naquele momento em que o juiz fixa a sentença que teria ocorrido a morte civil. Então, o que acontece? A sucessão provisória ela se abrirá a partir de 1 ano da sentença de arrecadação dos bens. Da sentença de arrecadação dos bens. Eu posso ter o juiz promovendo a sentença de arrecadação dos bens exatamente no momento em que ele julga a ausência, o que é o mais comum, tá? O que é o mais comum. A grande discussão que a gente pode trazer aqui é se seria possível o juiz promover a sentença de arrecadação de bens no momento anterior à sentença de ausência ou não. Se ele fizer isso, ele vai estar, na verdade, de certa forma, inibindo a atuação do curador provisório. Porque o curador provisório tem que agir durante toda a primeira etapa do processo. Então, esse a partir da sentença de arrecadação dos bens deve ser aquilo que for aplicado pelo juiz no processo de ausência. E o que parece ser o mais razoável é que, na própria sentença de arrecadação dos bens, o juiz analise a ausência, né? E faça tudo isso numa sentença só. Então, 1 ano a partir da sentença de arrecadação dos bens. Vamos supor que a sentença de arrecadação dos bens ocorreu, então, agora, dia 1º de outubro de 2020. Quando poderá se iniciar a sucessão provisória? Depois do trânsito em julgado, em outubro de 2021. Mas se o ausente deixou o procurador, já é ausente, já teve sentença de ausência. 3 anos. Então, se o ausente deixou o procurador, a sucessão provisória só poderá tramitar em 2023, no nosso exemplo aqui. Perceberam como as coisas começam a ficar cada vez mais complicadas? Então, aquilo que era no mínimo de 1 ano e meio a 3 anos e meio, passa a ser de no mínimo com a segunda etapa, para iniciar a segunda etapa, mais 1 ano e meio a 3 anos e meio. Então, isso significa que eu posso ter na segunda etapa, contando com a primeira etapa, no mínimo, de 3 a 7 anos. No mínimo, de 3 a 7 anos na prática. Para começar a segunda etapa. Bom, quem tem a legitimidade para requerer a sucessão provisória dos bens? O cônjuge ou o convivente? Os herdeiros presumidos. Presumidos por quê? Porque eles ainda terão que ser analisados pelo juiz, né? Então, o juiz vai verificar se eles realmente têm direito à herança ou não nesta segunda etapa. Os herdeiros legítimos e testamentários. Então, tanto pode ser o herdeiro que está na ordem de vocação hereditária do 1829, como um herdeiro testamentário, por conta de um benefício que lhe foi dado
por declaração última de vontade pelo ausente, os credores do ausente ou até mesmo o Ministério Público. Parece que teve uma pergunta aqui. Esse processo é muito longo, né, professor? Misericórdia. Esse é o processo considerado mais longo do direito positivo brasileiro. Né? Deixa o procurador, tem que demorar mesmo. Aí não tem jeito, né? Por mais que esquisito, o cara sobe, mas antes deixou o procurador, tem que ser mais longo. Exatamente, Débora. Essa que é a ideia. Bom, aí o que nós temos? Qualquer uma dessas pessoas que eu mencionei para vocês faz a petição inicial de inventário para se ter os bens arrecadados. Aí a situação passa a ser diferente. Mas é claro, nessa situação eu continuarei tendo, porque não é um inventário normal, a figura do curador. E como já houve a sentença judicial de ausência, esse curador será o definitivo. Então, eu terei a citação dos herdeiros que não estão pedindo a abertura da sucessão provisória, a citação do curador do ausente e também terei a citação por edital do ausente. Percebam vocês, só isso já vai tempo, né? Aí, depois de ter todos os bens trazidos à colação, terei a confirmação se os bens são apenas aqueles arrecadados ou se há outros bens a serem trazidos à colação. Colação o que é, então? Colação é adição, tá? Vou escrever colação aqui. Colação. Colação nada mais é do que adição. Então, se cola aquilo que está se aderindo. Então, estou incluindo bens que ainda não tinham sido arrolados na arrecadação provisória que foi feita na primeira etapa da ausência. Então, trazidos outros bens à colação, aí vamos discutir quanto fica com cada herdeiro. Aí é que chegou o ponto da discussão das regras sucessórias, que vocês verão preponderantemente com o professor Alexandre, que ele vai se debruçar sobre a questão do direito material. Comigo vocês verão, porém, de uma forma não tão aprofundada, porque eu estou misturando processo com direito material. Né? E aí nós teremos o quê? Fim da apresentação de quem seria herdeiro nos autos, havendo algum debate a esse respeito, ou não havendo, eu vou ter que ter as alegações finais das partes. Nas alegações finais das partes, elas vão apresentar por que deveria ocorrer a sucessão provisória ou por que não deveria ocorrer a sucessão provisória. Aqui a situação do curador do ausente fica muito complicada se o ausente não aparecer durante esse período inteiro. Né? Imaginem vocês, de 3 anos e meio a 7 anos, o cara não aparece. Começa a ficar muito mais complicada a situação dele. Com as alegações das partes, também terei o parecer do Ministério Público e a sentença de partilha dos bens, logo depois do parecer do Ministério Público. Porque lembrem-se que o Ministério Público ele sempre se manifesta no processo depois da manifestação das partes e antes da manifestação do juiz. Ele é, aqui nesse caso, custos legis. Ele atua como fiscal da lei, não como parte. Percebam vocês a situação. De 3 anos e meio a 7 anos, no mínimo, e de 3 anos e meio a 7 anos, e depois da sentença de partilha, eu tenho que esperar mais 180 dias depois da sua publicação, para que essa sentença de partilha tenha efeitos. Isso quer dizer que, no mínimo, de 4 a 7 anos e meio. O mínimo de 4 a 7 anos e meio para chegarmos no final da segunda etapa. E digo o mínimo mesmo, gente, porque o normal não é isso. O normal é que não sejam apenas 4 aqui até esse ponto, mas sejam 5, 6 anos. E que não sejam 7 anos e meio, mas sejam 8, 9, 10 anos. Quanto à segunda etapa do processo de ausência, há alguma dúvida?
Tranquilo, Tranquilo. Denise, eu posso ter discussões no meio da segunda etapa, como, por exemplo, investigação de paternidade? Posso. A investigação de paternidade, então, vai ser considerada uma causa que impedirá a partilha dos bens. Então, se durante o trâmite da sucessão provisória, isso também acontece no inventário de morte real, houver uma questão chamada questão de alta indagação, como é o caso da investigação de paternidade, o processo até poderá tramitar regularmente, mas ele terá que parar antes da sentença de partilha de bens. Questões de alta indagação são questões que podem surgir em processos de sucessão. O que é uma questão de alta indagação? É uma questão que não tem como ser resolvida dentro de um inventário ou dentro de uma sucessão provisória, como é a segunda etapa do processo, da ausência. E por quê? Porque são questões que demandam um amplo contraditório, uma ampla produção de provas e que, se essas questões fossem discutidas nos mesmos autos, o processo viraria um tumulto completo. Porque são questões que debatem relação de família, né? E aqui eu estou trabalhando com relação de sucessão, com relação de herança. Por conta disso, as questões de autoindagação, elas são tratadas à parte. Porém, por serem tratadas à parte, enquanto não houver uma solução definitiva das questões de autoindagação, eu não terei a partilha de bens. Imagina, então, uma solução de autoindagação em meio a um processo de ausência. Na segunda etapa do processo, que é o momento oportuno para a questão de autoindagação ser levantada. Descobriram um filho, e agora? Descobriram um filho do ausente. Demoraria muito mais, exatamente isso. E teria que aguardar o final do processo de investigação de paternidade, mesmo se a segunda etapa de sucessão provisória já chegou à sua fase final. Então, vamos supor que a etapa da sucessão provisória chegou à fase final. Já houve tentativa de citação de todo mundo já se manifestou, aí chegam os autos para o Ministério Público. O que o promotor de justiça fará? O mais prudente será ele lembrar ao juiz, obviamente, no seu parecer, que é uma questão de autoindagação que foi trazida ao conhecimento da sucessão provisória no processo de ausência, que é a discussão da filiação. Aí eu tenho que aguardar o processo de investigação de paternidade acabar. E processo de investigação de paternidade é extremamente complicado. Eu tenho processo de investigação de paternidade que demora um pouco tempo, mas há outros que demoram anos, né? A Aline está fazendo uma pergunta muito oportuna. Como provar paternidade de alguém que está desaparecido? Bom, como é que eu vou provar a paternidade de alguém que está desaparecido? Pelos meios de prova admitidos em direito. Eu não vou ter a prova cabal, como a Aline está bem lembrando, com relação a exame de DNA. Mas eu poderei ter outras provas indiretas, como eu sei qual que é o tipo sanguíneo da pessoa. Então, as provas periciais, elas são mais enfraquecidas. Mas eu posso ter determinadas provas técnicas que auxiliem, eventualmente, áudios ou vídeos, obviamente não adulterados, não danificados. Posso ter questões relativas a documentos, como fotografias ou cartas. Então, há outros meios de prova que podem ser obtidos, sim, né, Aline? E eu posso também ter o fenômeno contrário. O ausente, num testamento, reconhecer a paternidade e essa paternidade ser objeto de dúvida. Muito embora o reconhecimento de paternidade seja um reconhecimento de ordem personalíssima, né? Como vocês já viram em direito de família. Áudios e vídeos não seriam provas ilícitas? O Henrique está perguntando. O áudio e vídeo, por si só, ele pode ser considerado, sim, uma prova ilícita, como pode ser considerado uma prova lícita. Tudo dependerá da situação concreta, Henrique, né? Em princípio, se não houver impugnação da parte, até as provas eletrônicas elas são tidas como lícitas, tá? É o que diz o Código Civil Brasileiro na parte de provas.
Mas o Código de Processo Civil 2015 repete essa ideia da presunção de licitude. Essa presunção é uma presunção relativa, que admite prova em sentido contrário. O que eu não posso ter é áudio e vídeo feito sem autorização da pessoa que estaria envolvida. Aí a prova seria ilícita, sem sombra de dúvidas. Mas vamos supor que o ausente, ele filmou ou foi filmado normalmente no meio da família, falando, inclusive, sobre o futuro filho que estaria tendo com a mãe, a família da mãe, no caso. Em princípio, não dá para se reputar essa prova como ilícita. Tá? Precisaria da autorização? Sim, precisaria da autorização. Não tenha dúvida que precisaria da autorização. Mas aí é uma questão que tem que ser então levantada pelos interessados no processo. Que há um regime jurídico diferente, né, na parte civil e na parte penal, né, com relação à prova. Vocês encontram esse regime jurídico de prova na parte civil, principalmente no Código de Processo Civil. O Código Civil tem alguma coisa na parte geral. E no Código de Processo Penal vocês encontram com relação ao processo penal. A Débora está perguntando, pode fazer exame de compatibilidade com outro parente também? Pode, se o outro parente aceitar isso, Débora. Porque ninguém é obrigado a produzir prova que até eventualmente poderia ser contrária ao seu interesse. E aí nós podemos até eventualmente discutir como o juiz se portará diante de uma negativa de um parente que queira fazer esse tipo de exame de compatibilidade. A Marcela está perguntando, no caso o falecido deixa esposa e filho, mesmo que adotado, os demais familiares do falecido não teriam direito sobre os bens deixados? O adotado, para todos os efeitos legais, Marcela, ele tem os mesmíssimos direitos que tem um filho biológico. Então, se, por exemplo, só tiver um filho adotivo e tiver um monte de parente vivo e só for um filho e adotivo, é o filho adotivo que tem preferência para herdar, por exemplo. Tudo bem, pessoal? Bom, como vocês podem perceber, as questões de autoindagação, elas comprometem o andamento de qualquer processo de sucessão. Se comprometem de um processo de inventário, imaginem vocês, então, como fica a situação numa sucessão provisória, que é a segunda etapa da ausência, em que se chega pelo menos a 7 anos e meio de processo. Com a questão de autoindagação, esses 7 anos e meio acabam também ganhando um pouco mais de tempo. Voltando aqui à nossa projeção de hoje. Bem, então apenas lembrando, a segunda etapa é a denominada sucessão provisória. Ela se abre 1 ano a partir da sentença de arrecadação dos bens, que normalmente a própria sentença de ausência também trabalha com a arrecadação de bens, ou 3 anos se deixou o procurador, se o ausente deixou o procurador. E a sentença de partilha provisória dos bens, ela, uma vez publicada para fins de trânsito julgado, tem que se esperar pelo menos 180 dias da sua publicação para se ir avante, para se ir à terceira etapa, que é a terceira e última etapa, UFA, do processo. Senise, o que acontece? Oi? Pois não? Posso fazer uma pergunta? Toda hora eu, né? Não tem problema, Jennifer. Que é isso? Minha função aqui é essa também. Tá. Na parte que o senhor falou sobre a aceitação dos herdeiros, curadores e por editar o ausente, esses curadores seriam os ordinários, né? Porque os dativos não têm nenhum vínculo com o ausente, correto? Ou não? Não, não é correto. Porque eu tenho que verificar, em primeiro lugar, que curador que foi nomeado. Né? Pode ser um curador ordinário, pode ser um curador dativo. Né? Aonde você viu curador nas imagens de PowerPoint, tudo que eu tenho falado de curador, pouco importa se é um curador ordinário ou se é um curador dativo. Tá? Mas eu já tenho uns parentes discutindo herança. Tudo bem que já tenho um parente discutindo herança, mas eu tenho um curador representando os interesses do ausente, porque ele pode aparecer na segunda etapa do processo.
E aí pouco importa se ele é um parente curador ordinário ou se ele é uma pessoa de confiança do juízo curador dativo. E ele pode receber, mesmo sendo curador dativo, ele pode receber alguma parte na divisão dos bens do ausente ou não? Olha, apenas se em tese ele fosse sucessor testamentário, né? Porque dificilmente eu vou ter uma situação de um curador dativo que seja um parente afastado do ausente, como, por exemplo, um primo, que é um colateral de quarto grau. Normalmente o que eu vou ter é, se houver uma nomeação sobre o parente de grau mais próximo. Até mesmo porque o parente de grau mais próximo afastaria os demais parentes, então eles não teriam nem interesse sucessório. Então vamos supor que eu tenho parentes na linha reta. Se eu tenho parentes na linha reta, eu sou meu professor Alexandre, ninguém de linha colateral herda. Porque a ordem de vocação hereditária é a seguinte: primeiro os descendentes, é o artigo 1829 do Código Civil. Então, primeiro os descendentes e de grau mais próximo. Então, os filhos é quem herdam. Se não tiver filhos, vamos para os netos. Se não tiver netos, vamos para os bisnetos. Ah, não tenho descendente. Aí vou para o ascendente. Eu só vou trabalhar com a sucessão em favor de pais ou de avós se eu não tiver descendentes. Se eu tiver descendentes, os pais não herdam. Ah, mas eu não tenho nem descendentes nem ascendentes. Aí quem herda sozinho é o cônjuge sobrevivente ou é o companheiro sobrevivente. E apenas se não houver nenhuma dessas três categorias é que eu posso trabalhar com parentes colaterais. Aí eu terei um irmão, que é colateral de segundo grau, um tio ou um sobrinho, que é colateral de terceiro grau, um primo que é de quarto grau. Mas mesmo entre os colaterais, os irmãos afastam os tios e sobrinhos. Os tios e sobrinhos afastam os primos. Então, na pergunta que você está fazendo, dificilmente eu posso falar nesse tipo de situação. Aliás, eu acho que não pode falar nesse tipo de situação, viu, Jennifer? Porque para um primo, por exemplo, ser nomeado curador dativo, então curador de confiança do dativo, do juízo, porque não havia qualquer interesse jurídico dele direto na sucessão, porque eu tenho outros parentes que estão à frente dele na ordem de vocação hereditária do 1829. Entendi, professor. Obrigada. Nada. Outra pergunta, pessoal? Então vamos lá. Bem, terminada a segunda etapa, eu posso ter a volta dos mortos-vivos? Posso ter a volta dos mortos-vivos durante toda a primeira etapa, a primeira parte, durante toda a segunda etapa, a segunda parte. Mas acabou, Senise, e agora? O ausente pode aparecer. Então imaginem vocês um processo de ausência que demore 8, 9 anos para terminar a segunda parte e de repente aparece o ausente. Bom, vamos continuando. Eu posso ter a sentença de partilha com efeitos apenas depois de 180 dias da sua publicação. Então, terminamos a segunda etapa com a sentença de partilha. Porém, essa sentença só tem efeitos 180 dias depois da sua publicação. O que acontecerá? Vamos para a sucessão definitiva. Ufa, vamos agora soltar rojões. Finalmente, né? Só que vejam os requisitos para ter a sucessão definitiva. Primeiro requisito: 10 anos a partir do trânsito em julgado da sentença de ausência e da abertura da sucessão provisória. Espera aí, eu demorei de 1 ano a 3 anos para ter a sentença judicial de ausência. Eu tenho que aguardar mais 10? Isso mesmo, meu chapa, mais 10 anos. Mais 10 anos. E a notícia ruim não acaba aqui. O que fala o Código Civil é 10 anos a partir do trânsito da sentença de ausência e abertura da sucessão provisória. Vamos voltar agora então na imagem? A sucessão provisória apenas se abre 1 ano
a partir da sentença de arrecadação dos bens. Então, se a sentença de arrecadação dos bens é, na maioria dos casos, a sentença aonde também se declara a ausência do suposto ausente, eu tenho que contar os 10 anos depois de 1 ano da sentença de arrecadação dos bens, porque a sucessão provisória ela pode apenas ser proposta 1 ano a partir da sentença de arrecadação dos bens. Então, os 10 anos a partir do trânsito em julgado da ausência é uma coisa. E a abertura da provisória dá em média de 10 anos e 10 meses, 10 anos e 9 meses, se houver arrecadação por sentença anterior à sentença de ausência, há 10 anos e 2 meses, 10 anos e meio, por conta desse período, desse delay da abertura da provisória. Vejam então a situação. Nós estávamos na nossa contabilidade em quantos anos para terminar a segunda etapa? 7. Só que não vamos contar os prazos da segunda etapa aqui, porque a sucessão definitiva é 10 anos do trânsito da sentença da ausência. Então, vamos trabalhar com os 3 anos, em média. Pode ser 1 ano e meio, se vocês quiserem ser generosos, se naqueles casos que o ausente não deixou procurador. Então, vamos ser muito generosos. No mínimo, 11 anos e meio para ir para a sucessão definitiva. Por conta dos prazos da primeira etapa. Então, sendo muito generosos, eu tenho 11 anos e meio para chegar no pedido de conversão da sucessão provisória em definitiva. É longo assim devido à possibilidade de retorno do ausente, exatamente. Bom, aí vamos lá. Eu posso também ter a abertura da sucessão definitiva quando o ausente há mais de 5 anos sem paradeiro, e isso não é difícil dentro desse bolo todo, né? Completaria, se vivo estivesse, 80 anos de idade. Então, se chegarmos a essa terceira etapa com uma data em que o ausente completaria 80 anos de idade, esses 10 anos eles podem ser dispensados. Essa é a notícia boa. Aliás, essa é a grande inovação que o Código Civil de 2002 traz em relação ao Código Civil de 16. Porque se considerou que 80 anos de idade é um tempo de vida razoável para se entender que a pessoa, estando desaparecida há 5 anos, se tornaria possível a abertura da sucessão definitiva. Mas percebam vocês, depois de passar a primeira etapa, é a segunda etapa. Eu não posso, porque uma pessoa está desaparecida há mais de 5 anos e tem 80 anos, propor a sucessão direta dos bens a título de inventário, arrolamento ou alvará, porque eu não tenho a prova da morte real dela. E porque não tenho a prova de que ela desapareceu em um grave acidente ou um grande desastre. Então, eu tenho que ir para a ausência. Indo para a ausência, eu tenho a primeira etapa e tenho a segunda etapa. Tá? Então, depois que passam esses anos, todos os herdeiros e curadores do ausente já faleceram. Está aqui sendo lembrado. Dependendo da idade deles, alguns falecem no caminho, sim. É uma coisa incrível. Então, lembrem-se, eu posso, sim, dispensar os 10 anos a partir do trânsito julgado de ausência? Posso, mas apenas nesta situação. Se o ausente completar, quando o ausente completar 80 anos de idade, em tese, porque não se sabe se ele morreu, não se tem a prova do cadáver, eu só tenho a declaração judicial de morte civil por ausência, e ele já está desaparecido há 5 anos. Então, aí o prazo de 11 anos e meio que eu tinha feito na soma de prazos mais generosa possível, esse prazo pode eventualmente reduzir um pouco. Percebam vocês que aí eu terei uma análise muito simples. Qualquer interessado que é herdeiro, portanto, porque são os sucessores provisórios, poderá pedir a conversão da sucessão provisória em sucessão definitiva. E aí, nesse caso, ouvido o Ministério Público, o juiz poderá converter a sucessão provisória em sucessão definitiva. Ufa!
acabou. Vocês acreditam que não acabou? A Volta dos Mortos-Vivos, parte final, a trilogia. O ausente poderá reaparecer em até 10 anos após o trânsito em julgado da sentença de sucessão definitiva dos bens. É isso mesmo. Então, o que no prazo mais generoso demora uns 11 anos e meio, a não ser nessa situação dos 80 anos, pode ainda dar algum sustinho para alguém depois de 21 anos e meio. O reaparecimento até 10 anos após o trânsito da sentença definitiva possibilita ao ausente 1. Receber os bens remanescentes no estado em que se encontrem. Primeira hipótese. Então, ele está vivo, ele quer os bens de volta. Aí pouco importa se teve desgaste ou não teve desgaste. Segunda hipótese, obter os subrogados, isto é, os substituídos. Lembram que eu falei para vocês que eu posso ter substituição de bens? Que vocês viram isso em direitos obrigacionais, os veteranos, e os calouros verão em contratos e obrigações de responsabilidade civil? Então, os subrogados são substituídos. Então, tudo bem, eu herdei um bem e eu acabei comprando outro bem com o preço da venda desse bem. Tá bom, então o ausente vem depois de 20 anos aí, reaparecendo até 10 anos após o trânsito da sentença definitiva, pleitear a obtenção dos subrogados. Aí vai discutir isso num processo próprio. E a terceira hipótese, obter o preço que os herdeiros tiveram com a venda. Ai, 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 ai. Que situação, hein, gente? Então, como vocês podem perceber, o processo de ausência é realmente um grande problema para todos, tanto para aquele que foi declarado ausente, como pode vir a ser um grande problema, embora a situação seja bem mais rara, para os herdeiros do ausente. Bom, eram essas as observações que eu tinha para a aula de hoje. Eu pergunto para vocês se posso dar por encerrado o nosso tema processo de ausência, porque assim, na semana que vem, começaremos o estudo do inventário. Pergunto para vocês, alguma dúvida? Então, gente, eu agradeço demais aí o prestígio de vocês que estão até agora assistindo. Agradeço a presença de todos. O sol lá fora tá bom, embora aqui seja um pouquinho frio. Um ótimo dia para vocês. Fiquem com Deus. Deus abençoe muito no dia de hoje. Tá bom? Então, pessoal, até a próxima. Tchau.